Bom dia, meus queridos! Estamos começando mais um dia! Que alegria! Dia 14 de agosto de 2023, mais conhecido como segunda-feira! Hã? Sim, olha, opa, vamos lá! Estamos começando mais um dia, mais uma semana iniciando, e vocês? Estão colocando os planos de vocês em andamento? Ou estão só reclamando? Ô, louco! Ou estão só reclamando, dizendo que querem ter uma vida diferente, mas estão aí, passaram o final de semana só fazendo bobagem, comendo, sem planejar nada, sem buscar algo melhor para a família de vocês? Como é que vocês estão, hã? E ontem eu tava refletindo muito sobre essa questão, né, de empreender. Esses dias atrás eu recebi uma pergunta sobre o que eu diria pro João mais novo. Eu diria para que ele fizesse exatamente o que ele está fazendo, o que ele tem feito nos últimos anos da vida dele, que é buscar cuidado da família e dos próprios filhos. Entende? Então eu quero que você agora deixe uma reação aí. Arrasta pra cima e deixa um coraçãozinho. Deixa uma reação se você tá cuidando da sua família, ou se você pretende colocar a sua família em primeiro lugar, os seus filhos em primeiro lugar, porque eu tenho visto que todo mundo fala isso, certo? Todo mundo fala que coloca os filhos em primeiro lugar, que coloca a família em primeiro lugar, mas quantos de vocês estão colocando mesmo a família em primeiro lugar? Estão colocando os filhos em primeiro lugar? Na verdade, antes de botar os filhos em primeiro lugar, é colocar a esposa em primeiro lugar, né? Colocar o marido em primeiro lugar. Porque se não fizer isso, nada vai resolver, né? Porque antes de ter os filhos, nós temos o nosso companheiro, a nossa esposa, o nosso marido, não é verdade? E os filhos só são resultado disso, resultado desse amor entre vocês. Então, vocês estão colocando a esposa de vocês em primeiro lugar, o marido em primeiro lugar? Porque todo mundo fala, é muito fácil, né? Eu boto a minha família em primeiro. Big John, mas eu amo a minha família, eu faço tudo por eles. Eu largaria tudo, ai meu Deus, eu morreria pela minha família. Eu sei que você morreria pela sua família. Mas será que você está disposto a verdadeiramente se sacrificar pela sua família? Entende? Você está disposto a sofrer um pouquinho, a passar por coisas que deixaria você mais sairia disso mais cansado de verdade? Ou o cansaço que você está suportando é aquele cansaço de tipo, eu vou trabalhar e volto, estou muito cansado, porque passei o dia trabalhando, né? Então, qual que é o verdadeiro cansaço que você está sentindo? É o de estar buscando realmente para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, né, uma vida melhor? Ou é um cansaço de, ai meu Deus do céu, eu não aguento mais aquele chefe lá que só me enche o saco, ai meu Deus, João, meu chefe é muito chato, hã? Eu sei que é isso. 90% do problema do seu trabalho é o seu chefe, que é muito chato. Hã? Vai dizer. E é só isso. E esse é o pior, é o mais difícil que você aguenta pela sua família, não é verdade? Sejam sinceros consigo mesmo, né? Entendeu? Sejam sinceros, sejam verdadeiros. Não adianta. Esse aí é o máximo que hoje a grande maioria das pessoas está suportando, é um chefe chato. Um chefe exigente. Não é verdade? É isso mesmo. É isso mesmo. Ninguém quer assumir responsabilidade de fato sobre a própria vida. Ninguém quer. Porque é difícil. É difícil você fazer o que tem que ser feito. E aí quando eu tava falando sobre o que eu diria pro João mais novo, é construa patrimônio. Mas não construa patrimônio com saláriozinho aí, né? Que você vai passar 10, 15 anos da sua vida vendendo o seu tempo para ter um saláriozinho. Porque a gente tem uma situação que se você não conseguiu herdar alguma coisa,
Se você não conseguiu, você não herdou nada e você está tendo que começar do zero, e é o que acontece com a grande maioria das famílias que não herdaram nada, né? Eles não tiveram uma herança da qual eles puderam continuar para melhorar cada vez mais. Não, estão começando do zero. E isso aí é extremamente difícil, é mais trabalhoso. Eu sei que a gente começou, fazem 5 anos que a gente recomeçou do zero, 6 anos que a gente recomeçou do zero. Eu já recomecei, acho que umas 3 ou 4 vezes. E essas 3 ou 4 vezes sempre foi do zero. Só que vocês acham que vocês vão começar uma coisa do zero e aquela coisa vai dar certo de primeira. Isso não vai acontecer. Talvez aconteça sim, não estou dizendo que não. Mas começar do zero, provavelmente, ainda mais se você é muito jovem, né? Talvez a maioria que está me assistindo aqui já é um pouco mais maduro, então até uma coisa que eu falo, eu quero trazer uma aula dentro da nossa comunidade, que é justamente sobre isso, que a capacidade que alguém mais maduro, alguém dos seus 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, ele tem uma capacidade maior de resolver problemas do que alguém que está começando a empreender aos seus 20 anos, 20 e poucos anos, né? Então alguém que já tem os seus 40 e poucos anos vai saber resolver problemas que alguém de 20 e poucos anos não consegue resolver. Então empreender para essa pessoa dos seus 40 e poucos anos, dos seus 30 e poucos anos, é muito mais fácil, só que ela tem muito mais medo. Alguém de 20 e poucos anos tem menos medo de empreender do que alguém de 30 e poucos, quase 40 anos ou 40 e poucos anos. Porque provavelmente alguém de 40 anos, né, já deveria ter os seus filhos, já deveria estar se encaminhando para as coisas. Essa pessoa, ela vai ter mais medo das consequências de colocar os seus recursos num negócio que ela pode perder tudo. Então, se eu pudesse falar alguma coisa pro João de antigamente, eu falei, João, continue empreendendo, continue levando a sua vida, errando para acertar, continue tentando. Porque assim você vai desenvolver habilidades que aos seus 30 e poucos anos, você vai conseguir resolver com mais facilidade. Então, se você tá me assistindo agora e tem os seus 30 e poucos anos, empreenda. Porque empreender, mesmo que você esteja na cidade, quer ir pro campo, comece a empreender. Comece a fazer alguma coisa hoje na sua vida que te tire daquela sensação de dependência de um emprego. Comece a empreender. Se você começar a empreender, você vai perceber que amarras que te deixam mais preso vão começar a se soltar. E você vai começar a perceber que você sim é mais capaz de enfrentar os desafios de uma vida mais autossuficiente. Então, uma coisa se conecta à outra, uma coisa acaba se complementando quando a gente fala de assumir responsabilidade sobre a própria vida. Se você não tem nem a capacidade de conseguir ter eu sempre dou um exemplo do pão, você fazer um pãozinho, fazer um pão de forma e vender para alguém, se você não consegue nem fazer isso, como é que você acha que você vai um dia ter controle sobre a sua vida? Você não vai, você não sabe nem isso. Você não consegue nem isso, você não consegue nem ter maturidade para chegar e falar assim, cara, olha só, tá vendo esse pãozinho? Eu fiz, eu quero te vender, compra esse pão de mim. Se você não conseguir fazer isso, dificilmente você vai conseguir alcançar alguma coisa diferente na sua vida. Você vai ficar dependente disso. Você vai ficar dependente de alguém que vai comprar a sua hora. E aí você consegue. O máximo que você consegue vender é a sua hora. Alguém que garanta pra você que ao final do dia a pessoa vai te dar R$100. Então, assim, empreender é algo que eu diria que é essencial para quem quer ter uma vida mais autossuficiente. E aí você vai, quando você começar a empreender, quando você começar a ter essas habilidades desenvolvidas, você vai começar a resolver problemas que antes você não conseguia resolver, né? Às vezes você fazer, você fazer a mudança de uma casa, isso é tão difícil, né? Quem vai fazer uma mudança? Isso é tão difícil que todos os seus problemas são extremamente gigantescos. Agora, para alguém que já consegue desenvolver habilidades de tomada de decisão, isso não se torna um problema, isso é só mais uma coisa que você vai ter que resolver. Então, a recomendação que eu daria para o João de antigamente é, João,
continue empreendendo. Continue desenvolvendo suas habilidades de empreendedorismo, de tomar as suas decisões, de capacidade, de aprender a tomar decisões. Vocês conseguem entender isso? Deixem nos comentários para mim se vocês estão conseguindo compreender a importância de empreender. O que vocês entenderam sobre isso que eu falei agora? Vamos ver quem está prestando atenção. Vocês estão entendendo a importância de empreender? O que é empreender? Deixa aí nos comentários. O que é empreender para vocês? Hã? Eu vou tomando um café aqui, que eu acabei de fazer um café. Ai, agora a semana começou, Big John. Segunda-feira, depois do café, é que a semana começa. Bom demais. Ai. Big John, segunda-feira, tomei o meu café e a semana tá começando. E daqui a pouco vou sair para trabalhar e vender as minhas horas. Empreender é assumir riscos. Também. Empreender também é assumir riscos. Muito bom, Jouber. Exatamente. Muito obrigado. Eu já possuo um empreendimento, mas não está sendo possível correr paralelo ao meu trabalho. Ao meu trabalho CLT. Não entendi. Será que quis dizer? Muito obrigado. Já possuo um empreendimento, mas não está sendo possível correr paralelo ao meu trabalho CLT. Se não está sendo possível você continuar no seu trabalho, eu empreendo, mas minha saúde piorou. Me deu ansiedade. Teria algum conselho, Juliana? Cara, ansiedade é quando você quer controlar tudo. E empreender não é controlar tudo. Empreender é você fazer o que você está... O seu plano, executar o seu plano. Você ter um bom planejamento de plano de ação. Você tem que ter um plano de ação. Então você planeja um plano de ação e coloca assim, o que de errado está acontecendo e o que eu posso resolver, o que depende de mim resolver, certo? Então, isso depende de mim. Eu trabalho em cima do que depende de mim resolver. Agora, quando eu tento empreender e tento controlar coisas que estão no ambiente externo e que eu não consigo controlar, você passa a ficar ansiosa, né? Então, assim, uma das principais coisas que a gente tem que ter noção quando a gente empreende é a gente colocar força, tempo e dedicação no que a gente consegue controlar e modificar. Porque senão, se eu tentar controlar o mercado, se eu tentar controlar as coisas externas, o que eu não consigo controlar, você vai ficar ansiosa, você vai querer controlar o incontrolável, e aí é o que te dá ansiedade. Então, eu diria que se empreender está te deixando ansiosa, é porque você está tentando controlar o incontrolável. Mas agora tem outra coisa. O seu estilo de vida faz com que você também fique ansiosa. Então, aprenda a administrar a sua vida antes de começar a querer controlar 100% o seu negócio. Você tem que ter controle sobre a sua vida primeiro. Então, se você não tem uma vida disciplinada, nos seus negócios você não vai conseguir ter uma vida disciplinada. Então, comece entendendo o que está sob seu controle na sua vida pessoal. Porque se você não conseguir controlar a sua vida pessoal, se você não tiver disciplina para fazer o seu trabalho, cuidar da sua família, cuidar da sua alimentação, o seu trabalho vai sair uma droga, né? Então não adianta você querer trabalhar se você está com a sua vida desorganizada. Porque lembre-se que eu sempre falo, Deus, família e trabalho. Se você não tiver com a sua espiritualidade em dia, se você não estiver cuidando da sua família, o seu trabalho não vai resolver essas coisas para você. Então não é uma questão de ficar pensando que a regra do João de sequência das coisas, lá de colocar Deus em primeiro lugar, a família em segundo lugar e o trabalho em terceiro lugar, não funciona para mim. Eu acho que o meu trabalho é mais importante. Então, você vai chegar nesse ponto, você vai chegar ao ponto de você estar ansiosa porque você está colocando o seu trabalho em primeiro lugar. Então não sou eu que estou inventando isso. Isso é assim. Então, se você colocar a sua espiritualidade em primeiro lugar, colocar a sua conexão com Deus em primeiro lugar, depois a sua família, depois o seu trabalho, provavelmente a sua ansiedade vai ser jogada pela janela. Empreender é criar o próprio caminho em busca de um objetivo. É isso aí, também, faz parte. Ó, o pessoal está comentando, já empreendi antes, mas não deu certo. Percebi que precisava ter
coerência real. Hoje estudo naturopatia e já estou empreendendo com sucesso. Senti que estava dando certo porque entregando o que vivencio. Elida. Isso é uma coisa muito importante. Quando eu comecei, antes da gente sair para cair na estrada e viajar o mundo, uma das coisas que eu percebi foi isso também, que quando você trabalha só pelo dinheiro, você trabalha só pelo dinheiro. Então, provavelmente, isso vai chegar a um ponto que você vai estar cansado disso, você está trabalhando só pela grana. Então, eu diria que no começo, talvez você vai empreender por alguma necessidade, né? Por alguma oportunidade, talvez, porque você pode ou empreender por oportunidade, ou por necessidade, ou por paixão, vamos chamar assim, né? Porque faz sentido para a sua vida. Então, é importante que dentro disso, às vezes a gente possa começar por oportunidade, não há problema nenhum nisso. Você vê, pô, não tem uma determinada coisa aqui, e eu vou empreender e vou fazer isso. E eu também, no meu negócio anterior, eu empreendi por oportunidade. Eu vi que existia uma oportunidade de poder fabricar um produto e vender aquele produto e tentar ganhar dinheiro com aquilo. Então eu estava empreendendo por oportunidade. Eu estava olhando que estava precisando daquilo e comecei a fazer aquilo. No entanto, isso chega a um determinado ponto que você fala, cara, isso não faz muito sentido pra mim. Tipo, eu tô fazendo isso aqui, então tô só aqui, né? Patinando, patinando no molhado. No entanto, isso faz com que você adquira experiência e habilidade. Então, essa é a sacada. É que a gente possa olhar para as coisas e entender que nem sempre o que você vai estar fazendo vai ser aquilo que você quer fazer pro resto da sua vida. No entanto, é importante que você comece. É importante que se você quer fazer uma transição, se você quer fazer uma coisa dessa, é importante que você comece. Mesmo que às vezes seja por necessidade. Às vezes alguém estava num emprego, né? O cara era, sei lá, o cara trabalhava de caixa de supermercado. E aí ele de repente ficou desempregado por algum motivo, o mercado fechou e ele ficou na rua, né? Ele foi pra rua. E aí ele pensou, pô, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou empreender, eu quero começar a fazer alguma coisa. E ele começa, sei lá, fazendo brigadeiro pra vender porque ele precisa de grana. E ele tá empreendendo por necessidade. Ele não queria estar fazendo aquilo ali, ele queria estar continuando lá no mercado. Mas daí ele percebeu a necessidade dele empreender e começou a empreender. E aí ele começou uma confeitaria ali do negócio dele. E aí o que acontece? Esse cara, ele tá empreendendo por necessidade. E isso é extremamente valoroso, porque ele tá fazendo mesmo uma coisa que ele não queria, né? Num momento talvez que ele não queria, mas ele tá fazendo. Então olha a capacidade que esse cara vai ter de resolver problemas na vida dele. Ele podia sentar, chorar, pedir coisa pros outros, começar a pedir dinheiro na rua, mas ele não, ele começou a empreender por necessidade. Então, são essas coisas que nos fazem aprender a tomar decisões pra gente evoluir na nossa vida. O pessoal tá mandando abraço pro Taviana e a Vanessa. Eles estão na live? Esses dias eu interrompi a live do VMA lá, que eu fui ligar pra ele, e aí eles estavam no meio da live. Não sei se eles estão aí, mas se vocês estiverem aí, o Taviana e a Vanessa estão na África. Estão lá na África, lá. O pessoal ontem mandou mensagem se eles estavam vivos, perguntando pra mim. Eles estão vivos, tá? que eu acho que eles estavam meio desaparecidos, estavam meio sem internet por lá. E aí, eles não estavam postando nada, o pessoal mandou perguntando pra mim se eles estavam vivos. Não sei se estavam. Aí mandei mensagem pra ele. Ele me respondeu, positivo, estamos vivos, só estamos sem internet. Então tá bom. Então assim, gente, essa capacidade de empreender, ela vai te ajudar a tomar muitas decisões. Então, se eu pudesse falar alguma coisa pro João de antes, eu falaria, João, continue empreendendo. Continue tomando decisões para que você consiga tomar decisões cada vez melhores. E é isso que a gente faz todos os dias. A gente toma decisões, né? Mesmo que você não tome decisões, isso foi uma decisão que você tomou, né? De não tomar decisões. Então, essa aí é uma coisa que a gente acaba fazendo, mesmo sem perceber. É o que a gente fala sobre rotina. Você acha, eu não tenho uma rotina. Na verdade, você tem uma rotina. A sua rotina é quando acordar você não saber o que você vai fazer.
Então essa é uma rotina. E aí você toma uma decisão. Vou escovar os dentes. E aí depois de escovar os dentes você pensa. A sua rotina é, depois de escovar os dentes, pensar o que você vai fazer na sequência. E aí você toma uma decisão sobre qual é a coisa que você quer fazer na sequência, entendeu? Então a sua rotina é essa. É ir tomando decisão e pensando o que você vai fazer a cada atividade que você faz. Então você pode minimizar isso. Então essa é uma das aulas, inclusive, que a Daya vai trazer para a comunidade, tá, galera? Que é essa questão de administração e rotina do lar. Isso é uma coisa muito boa que, se você souber administrar isso, você potencializa demais o seu trabalho em casa. Principalmente para as mulheres, que às vezes podem se sentir perdidas, né? Se sentirem, tipo, poxa, não tô conseguindo administrar minha casa direito, não tô tendo tempo. É porque falta rotina. Então, principalmente, é uma das coisas que a Daya faz muito bem feito, que eu admiro muito. E vai ter, sim, aula no... Não, já falei de novo. Aula na comunidade sobre... rotina. Então deixem aí pra mim nos comentários se vocês estão ansiosos pela comunidade que está vindo. Se eu tiver bastante gente aí comentando isso, eu vou soltar alguns spoilers aí. Deixem aí. Esse aí é um projeto que tem muita gente acompanhando aí. Eu quero saber quem é que tá acompanhando essa questão da comunidade aí, quem é que tá visualizando que a comunidade vai estar aqui em breve. Quero saber quem é que pretende participar, quem é que tá comigo aqui. Comunidade vem logo. Aê! Muito! Regina, Tiagão. Abraço, Thiago! Ó, o Thiago tá aí, querido. Thiago teve na imersão com a gente, né, Thiago? O Thiago é sensacional, deu muitas dicas lá dentro. Né? Thiagão vai estar, certeza que vai estar na nossa comunidade aí. Thiago tem muita experiência na área de negócios também. Vai poder dar muita dica lá também para vocês, sabe? Apesar de que a gente vai ter dentro da comunidade, nós vamos ter a rede social, né, galera? Lá o negócio vai pegar. Lá vai ser top. Thiagão, valeu, Thiago. Abraço aí para você e a esposa. Legal demais. Thiagão, gente boa. Então, galera, é isso. A comunidade está vindo aí, falei já. Nós vamos ter a rede social dentro da comunidade. Isso vai ser muito legal. Onde a gente vai poder, inclusive, discutir esse tipo de coisa, tá? A gente vai poder discutir sobre empreender. Porque empreender, a gente, quando está pensando em autossuficiência, quando a gente está pensando na vida no campo, empreender faz parte. Empreender é isso. É a gente poder aliar essa conexão que a gente tem, né, com a vida no campo, que hoje em dia... Ontem, inclusive, eu e a Dai, a gente estava falando sobre isso. A diferença entre você viver na cidade e viver no campo, não tem uma diferença prática em cima disso. Tipo assim, se você vive na cidade é assim, se vive no campo é assim. Não, porque você pode viver no campo com o pensamento de cidade. E isso não significa que você estando no campo, você vai ter uma vida melhor. Porque tem gente que vive no campo exatamente da mesma forma que alguém que vive na cidade. No entanto, alguém que vive na cidade não tem como viver como se estivesse no campo. Essa é a magia da coisa. Se você está no campo, você pode viver como estivesse na cidade. Mas se você está na cidade, você não consegue viver como se estivesse no campo. Então, por isso que se você busca algo diferente para a sua vida, para os seus filhos, para a sua família, se você quer fazer diferença de fato na sua comunidade, você precisa estar no campo, cara. Estar no trabalho, estar na cidade pode ser um ponto... um momento da sua vida que você vai passar por uma transição ou você precisa disso, mas não busque viver na cidade. Não busque, porque na cidade você não vai ter todas as ferramentas necessárias para poder levar uma vida mais plena. Isso eu digo com toda a convicção do mundo, e pode vir aqui e falar que João, você não está pensando na maioria, que não sei o que, blá 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 e blá blá blá. Não. A vida no campo, ela vai te trazer mais realização. Né? Ela vai te trazer mais realização. Você vai se tornar um homem melhor, uma mulher melhor, você vai criar os seus filhos de uma forma melhor. Né? Então, assim, não é porque eu sou melhor do que quem está na cidade, não é isso. Mas para minha família e eu tenho mais possibilidade de criar os meus filhos e estar com a minha esposa de uma forma com mais conexão no campo. Isso é inegável. É inegável. Você pode sim começar onde você está, você pode melhorar ele muito, mas o campo ele vai te trazer uma conexão que a cidade jamais vai te trazer com a sua família, com seus filhos e com sua esposa e com seu marido. Então isso é inegável. Isso é inegável.
Deixa eu ver, alguém comentou alguma coisa aqui. A Regina perguntou, quando vocês tiveram esse start de tipo, vamos pro campo? Regina, teve um determinado ponto, né, na nossa vida que a vida na cidade... eu não sabia exatamente que era a vida na cidade que estava me incomodando. Eu achei que era a minha empresa, o meu negócio que estava me incomodando porque estava me consumindo demais. E quando eu entendi que o meu negócio estava me consumindo demais, e hoje eu percebo que o meu negócio estava me consumindo demais porque eu estava na cidade. Então, as duas coisas me fizeram olhar e falar assim, cara, isso aqui não tá funcionando. Eu sabia que isso não estava funcionando. Eu sabia que viver na cidade daquela forma e com aquele negócio e aquele pensamento de cidade estava me consumindo. Então aí foi quando eu olhei e falei assim, tá, eu estou sendo consumido por isso e eu não quero mais isso. Eu não estou tendo a conexão que eu queria com a minha família e o meu filho, o Antônio, que era na época só, né? E eu não estava conseguindo. Eu percebi isso, né? E aí eu olhei para as pessoas que estavam comigo, que eu tinha uma sócia, na época, uma pessoa fantástica, sensacional, admiro muito ela, mas ela já era uma pessoa de uma idade avançada, era uma investidora no meu negócio, e aí eu olhei para ela e falei assim, cara, infelizmente eu não quero ter a vida que ela tem dessa forma. Eu não quero viver como ela está vivendo, né, na idade dela. E o que tudo caminhava para minha vida era que eu fosse ficar parecido com ela. Aquele era o objetivo que eu tinha para minha vida. Eu queria ser ela, eu queria ter os negócios como ela, eu queria viver como ela, eu queria ter o dinheiro que ela tinha, era aquela a minha ambição, era aquele o meu norte. Eu olhava para aquilo e falava, cara, era aquilo que eu queria. E aí foi quando eu olhei e falei assim, caramba, mas isso não vai me trazer o que eu quero de verdade lá no meu íntimo, que é o quê? Minha família em primeiro lugar. Estar com meu filho, estar com a minha esposa, tomar café da manhã, almoçar e jantar com a minha família. Aquilo não estava me possibilitando isso. E tudo caminhava para que essa distância entre nós aumentasse em mais. E aí eu falei, cara, eu não quero isso para minha vida. Eu não quero ser ela profissionalmente, nos negócios, na família. Apesar de ela ser uma pessoa incrível, admirar muito ela, como ela lida com muitas coisas, eu falei, cara, eu não quero. Não quero isso para mim. E aí foi onde eu falei, cara, estou caindo fora. Não quero mais. Não quero mais estar na empresa que eu criei, que eu comecei do zero. Eu falei, eu não quero estar mais aqui, porque isso aqui pra mim tá me afastando da minha família. E todo mundo sabe, por isso que eu falo pra vocês, que todo mundo sabe que a família é a coisa mais importante, mas ninguém faz de verdade. Olha, são raras as exceções. Que tem assim, cai essa ficha igual caiu comigo. De cara, a minha família é mais importante e eu vou mudar a minha vida para que isso aconteça. E ponto. E foi isso que eu fiz. Entendeu? E aí, quando eu percebi que isso não estava me aproximando da minha família, a gente tinha um carro, a gente tinha Discovery, que a gente sorteou esses tempos atrás. Aí eu falei, amor, vamos cair na estrada. Era um desejo que a gente tinha, a gente já falava que a gente queria viajar o mundo e tal. E aí a gente, antes de comprar a Discovery, na verdade, antes de eu ter essa caída de ficha, efetivamente, a gente tinha duas opções. A gente tinha um dinheirinho, né? E aí a gente tinha duas opções. Ou a gente comprava a Discovery na época pra gente poder passear nos finais de semana e dar uma curtida perto da natureza. Olha só, se liga na parada. Todo mundo quer ir pra perto da natureza. Isso é uma coisa, né? Todo mundo quer ir pra uma cabaninha no final de semana no meio do mato, todo mundo quer ir pra praia. Então, a gente falou, cara, o que a gente faz? Vamos comprar um sítiozinho na época pra gente poder ir lá e curtir, né, o final de semana com o Antônio, né? Ou vamos comprar um carro pra gente viajar e curtir. E aí a gente decidiu comprar o carro porque a gente pensou, poxa, não, mas daí se eu já trabalho a semana inteira, né? E aí eu vou no final de semana ir pro sítio trabalhar. Eu falei, não faz muito sentido, né? Eu vou ficar lá, eu também não vou fazer o que eu queria. E aí a gente decidiu comprar o carro, né? Lógico, a gente não pode se arrepender das coisas, mas eu diria hoje que se eu tivesse comprado aquele sítiozinho naquela época, eu tivesse as coisas que eu vou ensinar para vocês dentro da comunidade, talvez aquilo teria sido melhor, mas não tinha alguém me orientando na época. Eu estava tomando as decisões com base na minha cabeça. Eu não tinha uma coisa a seguir. Eu não estava percebendo que,
poxa, que tinha pra onde eu queria ir, que a autossuficiência era o caminho e que blá blá blá. Não, eu levei 7 anos pra desenvolver essa mentalidade que eu tô falando pra vocês agora. Então, se naquela época eu tivesse dentro de uma comunidade que inclusive, minha história é muito doida, cheia de insights assim. Então, aí, naquela época, se eu tivesse tido isso, eu tinha algumas pessoas, alguns amigos meus, que eu tentei criar na época um negócio que chamava Uma Vida Consciente. Né? A gente já tinha tido um parto domiciliar natural, né, humanizado. O Antônio já tinha nascido naquela época e a gente estava abrindo a nossa mente para muitas coisas assim. E a gente falando, caramba, como é que pode, né, as mulheres, os homens estarem sendo enganados, essa indústria da medicina, e a gente indignado com aquilo, e a gente começou a olhar outras coisas, a gente começou a querer mudar nossa alimentação na época, e a gente começou a perceber que aquilo não fazia sentido, e que a gente estava sendo enganado de vários pontos, e essa é uma das coisas que é fundamental no rancho, que nessa comunidade que a gente está criando, que é isso, que você está sendo enganado por tantas áreas que você não tem nem ideia. Você não tem nem ideia se você não tiver ligado. E aí naquela época eu falando assim, caramba, como é que a gente tá sendo tão enganado, cara? E aí eu queria criar, na época a gente criou uma página no Facebook que se chamava Uma Vida Consciente. E aí eu convidei algumas pessoas na época, e olha só, é o senso de comunidade que a gente tá criando agora. Eu já tinha essa ideia lá atrás, mas eu também não entendia muito o que eu queria, eu só tava indignado. Eu só queria, caramba, a gente não pode ficar sendo enganado, vamos falar sobre isso, vamos abrir a mente, né? Vamos melhorar, vamos desenvolver os assuntos. Isso há 7 anos atrás. E eu criei no Facebook uma página que se chamava Uma Vida Consciente. E aí eu tinha lá alguns amigos que eu convidei eles para poder fazer parte dessa página na época. E alguns não me deram bola. Lá teve a Monique lá, que era uma que acabou, que eles tinham uma horta em casa, e o marido dela na época vendia umas alface e tal, e eu falei, cara, vamos falar, vamos trazer isso para as pessoas e tal. Mas na época né, era Facebook, não se falava em marketing digital, né, ou se falava era muito pouco, né, ninguém entendia nada sobre isso, a gente nem tinha ideia, eu só queria fazer alguma coisa. Só que aí eu fiz pra minha vida, eu não fiquei esperando os outros não. E é exatamente isso que eu tô fazendo aqui. Essa comunidade que a gente tá criando, algumas pessoas eu convidei para estarem conosco, só que hoje a gente com, sei lá, somando as redes sociais, a gente tem mais de 1 milhão de seguidores, a gente alcança milhões de pessoas todos os dias, né, com os nossos vídeos aqui, enfim. É mais fácil alguém olhar e falar assim, pô, agora eu vou dar razão pro João, porque o João tem um monte de gente que segue ele, entendeu? Então é mais fácil, mas lá atrás eu não tinha isso, então pouca moral me davam, mas eu estava tentando colocar as coisas que eu estava dando na minha cabeça para fora. Então, quando a gente começa a fazer essas coisas, aí eu vou voltar no início dessa live. Eu falei, cara, você tem que se empreender, você tem que colocar. Eu criei a página, criei logo pro negócio. Então, assim, várias atitudes empreendedoras a gente vai tendo durante a vida que a gente vai aprendendo a lidar com isso. Né? A gente vai aprendendo a conversar com as pessoas, colocar as nossas ideias. Então, tem muitas coisas. E aí, naquela época, eu não tinha isso. Eu não tinha essa noção do tipo assim, poxa, eu tenho um direcionamento claro pra minha vida. Né? Eu tava com, sei lá, 25 anos na época. E eu só sabia que eu não queria aquilo, eu não sabia exatamente para onde eu queria ir. Então eu continuei e fui seguindo naquele caminho, né, que era o que eu estava gerando para mim. Por isso que essa comunidade ela é tão importante e é fantástico que vocês possam fazer parte disso. Porque tem muitas coisas ali dentro, tem muitos caminhos ali dentro, que não é encurtar caminho, que são situações que a gente vai poder falar, cara, pense dessa forma. Se você pensar dessa forma, o seu trajeto vai fazer mais sentido, entendeu? Então, assim, não é demagogia, não tô tentando aqui, agora o João vai virar o vendedor de curso, não é isso. Vou vender curso? Vou. Quero sim, quero disponibilizar o meu tempo para criar coisas que façam sentido. Tô criando essa comunidade, por quê? Porque vou fazer de graça? Não vou fazer de graça, porque também senão qual que vai ser o tesão que eu vou ter em fazer isso? Eu preciso ganhar dinheiro também. Entendeu? Então eu tô fazendo isso porque eu quero transformar a vida das pessoas e quero ganhar uma grana fazendo isso, com certeza. Então não vou ser hipócrita de falar que não. Mas é isso que acontece. Se eu hoje posso falar pra vocês que existe um caminho muito bom a ser seguido e que se eu soubesse disso aos 25 anos, como na época eu tava tomando essas decisões, se eu soubesse disso, a minha vida teria sido bem diferente. Eu teria feito coisas antes que talvez eu não fizesse agora, né? Que eu demorei tanto para fazer, estou fazendo só agora. Então,
essa é a sacada, né? Então, é isso que eu tô pensando. É isso que eu quero com essa comunidade. É isso que eu quero com o rancho. Então, por isso que eu tô investindo dinheiro, tô investindo um bom dinheiro nisso, né? Para criar esse ambiente para que a gente possa chegar lá dentro e conversar sobre algumas coisas. Então, eu não tive esse start, eu quero ir pro campo, eu quero ser autossuficiente do nada. Agora hoje eu acordei e pensei, quero ir pro campo. João foi iluminado. Não, ninguém me falou isso. Né? Foi uma série de coisas que foram acontecendo na minha vida e que foram me empurrando para isso. Só que levou muito mais tempo. E se eu soubesse disso lá atrás, talvez tivesse sido mais rápido, mais fácil as minhas decisões. Eu não precisaria tomar decisões, às vezes, que por hora me afastavam ou me deixavam, né, querendo pensar em outras coisas, tal, porque eu precisava encontrar isso. Mas uma coisa era certa, uma coisa que eu tinha em mente e que eu queria, e que eu sabia que eu queria, é que eu queria estar perto da minha família, eu queria estar próximo da minha família. Então todas as minhas decisões foram baseadas nisso, e todas as decisões me trouxeram até aqui. Então, porque eu tinha isso como norte. Então, essa é a sacada. Essa é a sacada. Por isso que eu falo, se a gente não tiver uma espiritualidade em primeiro lugar, depois a família e o trabalho, a gente pode ficar ansioso, depressivo, oprimido, se sentir oprimido, né? Porque você acha que você às vezes tá com um chefe que não... Ai, meu Deus, mas o chefe é muito chato, não sei o quê. Então... Entenderam? Eu vou tomar uma água. Vocês já tomaram água? Acordar, a primeira coisa que eu faço quando acordo é tomar água, gente. Isso aqui é sagrado. Então, assim, galera. É mais do que ir pro campo. Não importa. Aquilo que eu falo. Eu tenho vizinho que tem vaca de leite, mas compra leite de caixinha pro filho porque o filho quer tomar com Nescau. Porque ele diz que é mais gostoso. Então, assim, não tô julgando ninguém. Eu só estou fazendo uma constatação de que, mesmo que você esteja no campo, você pode levar uma vida igualmente se você estivesse na cidade. Então, percebam isso, que é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de hábito, é uma mudança de perspectiva de vida. E não uma mudança de fisicamente para o campo. E eu reforço, apesar do campo ser a melhor forma de você poder cuidar, se relacionar com a sua família e os seus filhos. Mas, de nada adianta você estar no campo, pensamento de cidade. Aprendam isso. Deixem aqui nos comentários. Se você mora no campo ou na cidade. Eu quero saber, quero ver. Como é que... Quem tá me assistindo aqui. Leite de caixinha é melhor mesmo. Não, mas é porque ele fala que é mais gostoso, entendeu? Ele acha mais... que combina mais. Mas né? Então... Ó, a pessoa tá na cidade... O Lipe Alves tá na cidade. Matias tá na cidade. Meu Momento Estética tá na cidade. Aí, Adriano tá na cidade. Juliana no campo. Em Antônio Carlos, Santa Catarina. Moramos numa vila na cidade de Portugal, a Camila. Infelizmente na cidade. O Amor na cidade. Família Piloá no campo. Abraço pra família Piloá. Beijo, queridos! Como é que vocês estão? Estão no campo, coisa boa, galera. Vocês já estão muito adiantados. Bom dia, Big John, Fabu, abraço. Zelair no campo. Então aí, ó, tem bastante gente na cidade. A grande maioria tá na cidade, alguns estão no campo. Presa num apartamento de 45 metros quadrados. Socorro. Presa, querida? Alguém te amarrou aí, querida? Meu Deus, então manda que eu vou mandar a polícia aí. Se você tá amarrada dentro do seu apartamento, eu vou mandar a polícia aí te soltar. Né? Alguém te amarrou e deixou tu aí dentro. Então, moro numa cidade de 15 mil habitantes. Estou procurando minha chácara na Serra Tamantiqueira, onde moro. Sensacional. Ivonete no campo. Diego na cidade. Bastante gente no campo, mas a grande maioria esmagadora. Daqui a alguns anos vamos de vez para o campo. Um pouco no campo, um pouco na cidade. O preparador rústico. É isso aí. Então, assim, eu até brinquei ali com a menina ali, que falou que ela tá presa num apartamento de 45 metros.
Porque agora eu quero fazer uma reflexão aqui. Na cidade do Espírito Santo, está no campo. Quero fazer uma reflexão. O que te prende nesse apartamento? O que te prende? O que te prende? Se esse apartamento é alugado e você tem um trabalho assalariado, pensa comigo. Quais são as grandes coisas da nossa vida? Quais são as grandes coisas da nossa vida? É a nossa espiritualidade? É a nossa família? É o nosso trabalho? É o nosso lazer? Certo? A gente tem essas 4 coisas, né? Se a sua espiritualidade, você tá, por algum motivo, preso de alguma forma, porque ali tem um propósito muito grande, você tá ali conectado com aquilo, porque você às vezes está ali, sei lá, cuidando de algo que faz sentido maior para sua vida, você tá preso a isso. Se você tem, às vezes, alguém da sua família que tá debilitado e que você precisa cuidar dela, é a família, né? Por exemplo, você mora num lugar onde você tem um problema de saúde, a sua família, sua filha, seu filho tem que estar ali, ou seu pai, sua mãe tem que estar ali constantemente naquele lugar, porque tá te prendendo ali, certo? Aí eu trabalho. Você tem um trabalho do qual tá te prendendo lá. Aí você tem o seu lazer, você tem os seus amigos ali que você passa os finais de semana que você não quer largar eles. Então, assim, dessas 4 coisas, o que tá te prendendo? O que tá te deixando grudado aonde você tá hoje? Normalmente é uma delas, né? Então vamos lá, amigos. Cara, sinceramente, você ficar num lugar do qual você não gosta, por conta das amizades que você criou naquela cidade e tal, isso é maturidade. Você tá colocando os seus amigos antes da sua família. Tipo, é isso mesmo? Né? É isso que tá te prendendo? Não, né? Seremos sinceros. Você tá preferindo criar o seu filho de um jeito péssimo, né? Porque a gente sabe que a cidade hoje traz hábitos e coisas péssimas pra nossa vida. Porque você tem alguns amigos? Não, você não é imaturo o suficiente pra estar fazendo isso. Né? Não é verdade? Espero que não. Não é verdade? Então, vamos lá. Então não é o lazer, não são seus amigos que estão te prendendo, porque você já é maduro o suficiente para entender que as suas amizades não devem te prender e colocar eles antes da sua família, antes dos seus filhos, antes de criar os seus filhos. Então, se for isso, repense. O seu trabalho. Você às vezes está num lugar onde o seu trabalho está te prendendo, porque o seu trabalho tá te remunerando muito bem, a ponto de você não querer largar esse trabalho para poder cuidar e colocar sua família em primeiro lugar. Então você está colocando o seu trabalho na frente da sua família de novo. Mesmo que custe a educação dos seus filhos, mesmo que custe o bem-estar da sua família, a sua conexão com a sua esposa, com o seu marido, você está colocando o seu trabalho em primeiro lugar, como se você não fosse arrumar um trabalho ou um jeito de ganhar dinheiro, e aquilo que eu comecei a live falando. Você tem que empreender, você tem que começar a criar um modelo mental de empreendedor para conseguir alcançar seus objetivos na sua vida. Porque daí você vai parar de achar que o seu trabalho é a coisa mais importante do que a sua família. Então, entendam isso. Então, se você não coloca os seus amigos antes da sua família, beleza. Se você coloca o seu trabalho antes da sua família, aí é um problema. Então você tá, em detrimento de você ganhar um pouco de dinheiro, você tá colocando isso antes da sua família. Então percebam que o problema, você não tá amarrado dentro do apartamento. Certo? Você não tá amarrado dentro do apartamento. Isso eu te garanto. Você só tá colocando prioridades na sua vida que não te deixam sair. Então, quando você coloca a sua família em primeiro lugar, se você não tem um problema físico que te prenda nesse lugar com a sua família, porque você precisa estar ali, de fato, porque é só ali que tem aquele, sei lá, aquele atendimento que você precisa, o resto é bobagem. Percebem? Então, parem de arrumar desculpas. Parem de ficar pensando que existe uma coisa que está te prendendo dentro desse apartamento de 45 metros quadrados, porque não tem.
você só quer estar aí porque você provavelmente quer estar aí, você não quer colocar, remangar as blusas, né? Arregaçar as mangas e fazer o que tem que fazer. Você não quer se sacrificar um pouquinho porque tá gostosinho. Tá gostoso do jeito que você tá aí. Tá bom. Tá muito bom. Né? Ah, não, mas tá bom. Tá me prendendo aqui. É isso que acontece. E quando lá, voltando, se você não assistiu essa live desde o começo, depois você volta e assiste. Quando me perguntaram, João, como é que você decidiu ir pro campo? Eu não decidi ir pro campo. Eu decidi estar perto da minha família e cuidar da minha família. Consequentemente, foi uma série de decisões que me trouxeram até aqui, para que hoje eu pudesse estar fazendo isso. Mas como gerar receita no campo, diz o Matias. Boa receita. A gente vai tratar isso dentro da comunidade, Matias. Pode ter certeza. E aí existem muitas possibilidades. Tu tá maluco? Assim como existe na cidade. Entende? Estar no campo não significa viver do campo, viver da enxada. Que apesar de pode ser uma coisa também. Mas dá pra fazer essa transição. Dá pra buscar formas de... Por isso que eu tô falando que tem que empreender, cara. Vocês têm que ter mentalidade empreendedora. Vocês têm que ter mentalidade de tomar as rédeas da própria vida. Entende? Dá pra fazer um monte de coisa. Você pode... O que você faz aí? Me diz o que você faz aí, Matias. O que você faz hoje? Tivesse o apoio da tua esposa. É mais difícil quando só um quer. Juliana, se vocês não conversarem, né, provavelmente seu esposo não quer porque ele não vê que isso é uma possibilidade. Vocês têm que estar no rancho. Vocês têm que estar na comunidade. Isso sim é uma possibilidade. Vocês têm que desenvolver isso. Ele tem que perceber o quanto é ruim essa vida da cidade. Porque quem depende dela, né? Quem depende dela acaba defendendo ela. Porque é difícil querer mudar, né? É difícil. Não é fácil. Tá bom, gente? Então vamos encerrar por aqui. Eu vou subir nessa bicicleta e vou dar uma pedalada agora. Que o dia tá só começando, a semana tá só começando. E eu passei os últimos 2 dias aí, não fiz o meu pedal, porque a gente tava com visita aqui. E aí acaba que a gente dá uma acomodada aí pra ficar com o pessoal, tá? Tava meu sogro, minha sogra, meu cunhado, minha cunhada aí. E a gente tava... Eles estavam aí e a gente ficou um pouco com eles. Bom dia, isso é verdade. Não paro de pensar que podemos empreender no campo para podermos nos mudar. É isso aí. Tá bom, gente? Ó, fizemos homeschool e o campo é a melhor opção, mas ainda não encontramos um bom lugar para morar na roça. Essa questão de bom lugar na roça também tem muita coisa para falar sobre isso também, né? Mas é isso. Parabéns, João. Live top, curto e direto. Valeu, preparador rústico. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Aqui, caramba, como caiu a temperatura agora, desde a hora que eu comecei a live pra agora, acho que caiu uns 5 graus, galera. Meu, que friaca que deu agora. Vou tomar mais um café e a gente se vê amanhã, tá bom? Fiquem com Deus. Boa semana. Bora ser bunda leve. Vocês querem saber o que é bunda leve? Então, deixem nos comentários, depois que essa live estiver gravada, deixa lá assim, João, o que é bunda leve? Se eu tiver lá pelo menos uma meia dúzia de pessoas perguntando, amanhã eu falo sobre isso. O que é ser bunda leve? Bom dia! Tchau!